Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar prosseguimento nas unidades 3 e 4 da disciplina Gestão de Pessoas, tá bom? Inicialmente fizemos uma apresentação das unidades 1 e 2 e agora iremos fazer a apresentação dessas duas últimas unidades. O propósito dessa apresentação do professor é fazer com que vocês aprofundem, desenvolvam, reflitam melhor os conhecimentos que vocês obtiveram nas unidades, através das leituras, através dos fóruns, dos questionários, né? Ou seja, do envolvimento de vocês na disciplina. Então, esse momento é o momento que nós vamos gerar uma leitura também de alguns tópicos mais importantes, mas principalmente uma reflexão. O fato também favorece muito a experiência que eu já tive na área de RH. E é uma disciplina, gestão de pessoas, que ela aborda alguns tópicos de atuação da área de recursos humanos, que hoje a gente chama de gestão de pessoas. É importante que vocês compreendam que existem várias áreas de atuação do recursos humanos, tá? Existe a atuação, como nós já vimos, de recrutamento e seleção, né? Iremos abordar avaliação de desempenho, treinamento pessoal e assim por diante, ok? Então, tem uns slides que continuam, vou apresentar aqui, sendo produzidos. Vamos aqui para a unidade 3, tá? Onde vai fazer a contextualização desse cenário. Na unidade 3, vamos abordar dois assuntos. Iremos abordar avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento. Então, avaliação de desempenho de pessoal, ou gestão de desempenho de pessoal, como é chamado, vai ser um informe que nós trataremos aqui. E trataremos também sobre treinamento e desenvolvimento, certo? No primeiro enfoque, falando sobre avaliação de desempenho, nós vamos falar sobre conceitos de desempenho e de avaliação de desempenho. Falaremos também os elementos diretos e indiretos da avaliação de desempenho, os sistemas de avaliação e os métodos mais empregados. No tópico 5, que seria o nosso segundo assunto a abordar, falaremos de treinamento e desenvolvimento, o processo de treinamento com enfoque sistêmico, tipos de treinamento, objetivos de treinamento, gerais e específicos e classificação dos objetivos. Falaremos também etapas do planejamento de treinamento, diagnóstico de necessidade de treinamento, análise organizacional, análise das tarefas, análise dos recursos humanos, meios de identificar a necessidade de treinamento, planejamento das atividades de treinamento, modalidade de treinamento, estratégia de ensino, estratégia de treinamento, recursos, execução do treinamento e a última etapa que nós chamamos de avaliação do treinamento, que é a aprendizagem, comportamento do cargo e resultado. Ufa, né, gente? É muito assunto a ser tratado, né? Mas podem ter certeza que é um assunto prazeroso, é um assunto que eu tenho certeza que vocês irão se sentir estimulados a conhecer melhor essas abordagens. Vamos fazer primeiro uma apresentação geral, que é que vai contexto a unidade, né? Iremos tratar dos temas avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Iniciaremos pela avaliação de desempenho, onde abordaremos aspectos conceituais, bem como os objetivos e a finalidade deste procedimento. É importante também ao estudante conseguir visualizar em que contexto a avaliação de desempenho está inserida, ou seja, compreender em quais diferentes momentos uma avaliação de desempenho pode ocorrer no meio organizacional. Ou seja, gente, é uma coisa muito imprescindível. Às vezes, nós, professores, deixamos vocês possuidores de conhecimento sobre um assunto, como é o caso que nós trataremos aqui, avaliação de desempenho.
Mas mais do que isso, é importante vocês compreenderem como vocês podem aplicar essa avaliação de desempenho em vários momentos no meio organizacional. Porque às vezes o profissional ele não trabalha exatamente na área de recursos humanos, mas ele pode ajudar nesse processo, porque é uma atividade muito própria da área de recursos humanos, mas que, claro, exerce um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, para que realmente o resultado ele seja mais próximo do que está ocorrendo dentro daquela organização. E a partir dos dados que você obtém na avaliação de desempenho, você possa tomar as decisões, iniciativas necessárias para alavancar a organização. Algumas pessoas, elas acham, inclusive, que avaliar o desempenho do funcionário, ele serve como um parâmetro para demitir o funcionário. E o propósito, nós sabemos que não é esse. Quando você avalia o desempenho de alguém, você avalia com o propósito de ver quais são as limitações daquele cargo que ele exerce, as atividades, aquilo que ele está bem, aquilo que pode melhorar, o que é que a empresa pode fazer para proporcionar ele dar mais uma rentabilidade. Então, avaliar o desempenho de funcionário, ele custa caro, porque ele é um processo que envolve todos os componentes de uma organização. Então, para demitir um funcionário, você utilizar o recurso de avaliação de desempenho, é realmente um desgaste muito grande, né? E tem mais, avaliar o desempenho do funcionário exige uma pessoa gabaritada, exige uma pessoa experiente, exige uma pessoa que realmente ela consiga utilizar os métodos, os recursos, as técnicas ideais para que não caia no risco de fazer, usar técnicas usando o bom senso, aquilo que é mais fácil, mais viável. Não é bem assim, tá? E outro aspecto também necessário, o que ele vai abordar também, se chama treinamento e desenvolvimento, né? Pode ler aqui um pouquinho para poder facilitar. Focando inicialmente em objetivos, depois abordando técnicas, etapas e tipos de treinamento, este último com desdobramento em vantagens e desvantagens de diferentes métodos. Vale ressaltar a importância de você compreender a relação entre as duas distintas atividades de RH, ora apresentadas, avaliação de desempenho e TD. A expectativa é que no final desta unidade você tenha absorvido a relevância dos procedimentos para o desenvolvimento das pessoas e organização, assim como tinha aprendido algumas técnicas de intervenção com essa finalidade. Gente, o treinamento e desenvolvimento também é uma área de atuação dos recursos humanos, mas que hoje, cada vez mais, ela é uma atuação que está sendo disseminada, que ela está sendo partilhada diretamente com gestores dos setores, tá? Então, algumas pessoas elas acham muitas vezes que é uma tarefa somente da área de recursos humanos. E hoje nós lendo as revistas, hoje nós cientes que o quadro, o mercado ele está mudando, uma pessoa que pode participar ativamente desse processo é o gestor daqueles funcionários. Então, o RH, muitas vezes, ele vai ser um coadjuvante, ele não vai ser o ator principal, né, o protagonista dessa novela, né, que é uma novela, na verdade, baseada em fatos reais, certo? Então, vamos lá. Então, antes da gente falar o que é avaliação de desempenho, vamos tentar compreender o que é desempenho, tá? Então, desempenho é um resultado final palpável, concreto do esforço de cada um. Dá-se através do comportamento, ou seja, através daquilo que se faz e como se faz. Para Souza, em 2005, desempenho é uma ação que pode ser verificada e mensurada.
O desempenho humano individual é afetado pelo desempenho da organização, dos processos e da equipe onde se encontra. Então, gente, assim, o desempenho, assim, a gente falando grosso modo, é como se fosse o fruto da tua competência. Se tu é uma pessoa competente, tu vai agir de uma forma tendenciosa a ter um bom desempenho. Então, o que é que as empresas elas querem hoje? Um funcionário que resulte em desempenho. De nada adianta eu ter um funcionário que tenha conhecimento, tenha habilidade, tenha atitude, mas na hora dos resultados, ele não me apresenta um desempenho satisfatório. E digo mais, as empresas hoje, elas querem um desempenho mais do que satisfatório, né? Que muitas vezes sinaliza uma pressão muito grande das empresas perante os funcionários, né? Uma pressão de trabalhar com menos pessoas na equipe, de entregar metas de uma forma mais rápida, de se sobressair perante os concorrentes. Então, tem que ser um funcionário realmente que tenha um comportamento que consiga suportar e levar com maior leveza esses desafios que são tão presentes no mercado hoje. Então, o que é avaliação de desempenho? Tem como principal objetivo diagnosticar e analisar o desempenho individual e grupal dos funcionários, promovendo o crescimento pessoal e profissional, bem como o melhor desempenho. É aquilo que eu falei antes para vocês. Então, algumas empresas, elas utilizam um mecanismo da avaliação de desempenho para saber as limitações, as qualidades, o que precisa melhorar, para poder assim a empresa crescer, né? Ela conseguir, também de nada vai adiantar você avaliar o desempenho e ficar com aquela informação e engavetar. Você precisa obter informação e agir. Os métodos mais empregados, gente, é o relatório verbal, o relatório escrito, a escala gráfica. O relatório verbal é a comunicação verbal que o avaliador faz ao avaliado sobre seu desempenho profissional em determinado período de tempo. Só deve ser empregado quando não há outros métodos de avaliação disponíveis. Eu acho até que o relatório verbal é uma forma de você perguntar, é uma forma muito que deve até ser muito utilizada. Não sei por que ele no livro ele faz esse tipo de abordagem. Mas se a gente parar para pensar, o relatório verbal é aquele em que você faz a escuta, é aquele que você é, vê como funcionário, ele manifesta as suas atividades, seus métodos de trabalho, certo? E o relatório escrito é ligeiramente superior ao relatório verbal. O que ele quer dizer é o seguinte, que o relatório verbal, a pessoa que avalia aquele funcionário, ele vai fazer um relatório oral. E o relatório escrito é o relatório mesmo documentado, seria nesse contexto. Então, por isso que ele não é tão empregado, mas algumas empresas, alguns avaliadores, eles vão dando uma prévia de como é que está sendo a avaliação. E em algum momento ele acaba utilizando o relatório verbal. Já o escrito é ligeiramente superior ao relatório verbal, onde o avaliador procura descrever a sua maneira e livre de qualquer orientação mais formal de como procede o comportamento profissional do empregado. A escala gráfica, também denominada sistemas de gráficos analíticos, que consiste em uma sequência de fatores de desempenho que o supervisor imediato pretende medir ao analisar a execução do trabalho de seu auxiliar. Pode ser contínua ou descontínua, deve-se ter cuidado com o efeito halo, com a tendência central e com o fato de a avaliação tornar-se extremamente rotineira e limitada, prejudicando os resultados finais da análise. A escala gráfica, gente, é um modelo muito próprio que está lá no material da unidade de vocês, que é um modelo muito rotineiro, né? Ele apresenta resultados finais de análise, ele promove através de um gráfico analítico, né? De repente, assim, para vocês entenderem,
uma sequência dos desempenhos que o supervisor imediato pretende medir, pretende verificar nele, certo? O método da escolha forçada. Esse método da escolha forçada, deixa eu acender aqui um pouquinho a luz para é um método em que a pessoa que vai avaliar, ela vai dizer se algo é positivo ou negativo naquela pessoa, em relação a determinado comportamento, em relação a um determinado desempenho. Eu acho melhor explicar do que ler tudo que está escrito aqui. Então, de certa forma, ele é muito eliminatório, porque o nome já está dizendo escolha forçada. Então, ou é uma coisa ou é outra. Não existe um meio termo nesse tipo de método, porque as pessoas elas vão escolher os avaliados, quem são os bons, os médios e os fracos, sem você detalhar. Você simplesmente vai dizer que ele é assim, assim e assim. E pronto. Então não vai ter muita análise. Então ele acaba sendo, de certa forma, tem que ter muito cuidado em qualquer método, na verdade, que você venha utilizar, para você não utilizar a- os seus conceitos diante da pessoa. O grande problema dos métodos de avaliação é que, às vezes, você conhecendo aquela pessoa, se você tem, por exemplo, um ranço, se você não gosta daquela pessoa, aquele é o momento que você colocar uma avaliação bem negativa para ela. E nós sabemos que não é para ser assim. Ele tem que ser um método, qualquer método que você venha utilizar, tem que ser justo, tem que ser ético, tem que ser pautado na verdade, aquilo que aquela pessoa realmente representa, a forma como ela age. Se você não gosta por algum motivo pessoal, pelo jeito de ser, pela escolha da religião, pela etnia, seja lá o motivo, isso não pode interferir na hora de você avaliar aquele funcionário. O método de pesquisa de campo, gente, é um método que você realmente vai num local de trabalho das pessoas e geralmente você utiliza entrevistas, certo? Ele possibilita um diagnóstico seguro do avaliado. É um método que permite programar o desenvolvimento do funcionário em termos de carreira na companhia. Então, a pesquisa de campo, inclusive, é um método que é adotado nos artigos, nas monografias, porque é um método que busca obter informações, você indo de encontro ao gestor daquela pessoa, aquela pessoa, fazendo perguntas às pessoas que trabalham junto com elas também. Vai depender muito do tipo de abordagem que você vai utilizar. O método incidentes críticos, né? É um método também, gente, é, ele é muito radical, parecido com o método da escolha forçada. Por quê? Porque é um método que é registrado em ficha específica e esse método não é recomendado para se obter do avaliado informações unicamente objetivas. Ele consiste no chamado comportamento crítico do avaliado. Então, você vai observar aspectos críticos do avaliado. Então, você vai colocar determinados comportamentos críticos que ele pode exercer, né, que ele pode ter, e isso acentua um lado muito mais negativo do funcionário. Então, a gente percebe que esse método, ele não tem uma visão global, ele não tem uma visão do todo. Ele é muito específico em incidentes críticos. O método 360 graus, gente, ele é muito conhecido, porque eu vou explicar com as minhas palavras. É um método que eh, eu avalio todo mundo e todo mundo, de certa forma, me avalia, né? De certa forma, também avalio todo mundo. O que é 360 graus? Vamos supor, eu trabalho numa empresa, quem vai me avaliar? O meu supervisor, os meus subordinados, as pessoas que trabalham no mesmo patamar que eu trabalho.
Ele é um método chamado 360 graus, porque permite que todas as pessoas que trabalham ao meu redor irão me avaliar. E, consequentemente, eu faço parte também da vida profissional dessas pessoas. Também eu irei avaliar essas pessoas, certo? Então, ele é muito composto por feedback, né? Como ele diz, é uma grande ressonância, é uma grande imagem que é passada para as pessoas, né? Das pessoas. Então, utiliza muito o senso democrático, participativo, é um modelo muito focado em contato com as pessoas, tá certo? E ele é demorado. Ele é um método caro, demorado, porque se a gente parar para pensar, precisa ter muita fluidez, entendimento, para não gerar desorganização, desencontro nas informações. E, às vezes, as empresas utilizam do método 180 graus ou 90 graus, que são métodos que eles não são tão grandiosos como o de 360 graus. Avaliação participativa por objetivo, APPO. Ela é composta de 6 etapas: formulação de objetivos consensuais, comprometimento pessoal com o alcance dos objetivos, negociação com o gerente sobre recursos necessários ao alcance dos objetivos. O desempenho enquanto estratégia individual é o elemento avaliado. O desempenho enquanto estratégia individual é o elemento avaliado. Então, o que é avaliado nessa técnica? O desempenho, a estratégia individual que os funcionários eles têm para se alcançar as metas. Monitoração dos resultados e comparação com objetivos formulados. Então, existem critérios, que são esses critérios, essas etapas. Dentro dessas etapas, existem as subetapas, e em cima delas se faz um trabalho de avaliação. Ok? Deu para entender um processo de avaliação de desempenho? Então, vamos agora o nosso último assunto, né, que é o assunto da unidade. Nós estamos ainda na unidade 3, verdade? A unidade 4 ela está mais à frente. Então, vamos aqui avançar para a gente conseguir, no nosso tempo, apresentar todas as abordagens. Gente, primeira coisa que é importante vocês entenderem que existe uma diferença entre treinamento e desenvolvimento, tá? Treinamento é a capacitação, é o curso, é a formação, é aquilo que eu obtenho para exercer melhor a atividade do momento, aquilo que eu estou assumindo, tá? Desenvolvimento, o nome já está dizendo, é algo que você irá estudar, aprender, né? Se capacitar, também fazer cursos, oficinas, seja o que for, mas para uma atividade futura. Esse futuro pode ser um futuro a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, que você irá exercer. Então, por exemplo, alguns acadêmicos na faculdade, eles não atuam na área de RH. Então, eles exercem uma atividade de desenvolvimento. Eles pretendem fazer o curso para, quando formados, eles conseguirem atuar na área. E alguns profissionais, né, alguns acadêmicos já são profissionais da área e já estão fazendo o processo de treinamento, tá? Então, treinamento e desenvolvimento, gente, eu vou ler aqui, a primeira coisa importante é vocês compreenderem essa separação, tá? Educação é toda influência que o ser humano recebe do ambiente social, durante toda a sua existência, no sentido de adaptar-se às normas e valores sociais vigentes e aceitos. O ser humano, todavia, recebe essas influências, assimilá-las de acordo com suas inclinações e predisposições, enriquece ou modifica seu comportamento dentro de seus próprios padrões pessoais. Então, assim, o treinamento e desenvolvimento ele tem tanta força que
uma das suas intenções é modificar, inclusive, o comportamento das pessoas, tá? Ele é um recurso, é um subsídio, é uma ferramenta, é uma técnica que vai ajudar a alavancar o funcionário. Existem, gente, quatro etapas, as mais importantes. Existem muitos assuntos que a gente pode abordar dentro do treinamento e desenvolvimento. Mas, assim, o mais importante de tudo isso é que a primeira etapa, quando você programa um treinamento, você quer implantar um treinamento de desenvolvimento na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um levantamento de necessidade de treinamento. É você diagnosticar na sua empresa quais são os treinamentos que são necessários. E você vai diagnosticar isso como? Através da própria organização, através dos funcionários, dos gestores, né? Você vai buscar fazer um diagnóstico para alcançar o melhor resultado da programação, né? Que é a segunda etapa que você vai fazer. Ele menciona aqui alguns deles. Determinação de requisitos básicos da força de trabalho, resultados da avaliação de desempenho que você fez, você detectou que há necessidade de treinamento para alguns funcionários, análise de problemas e de pessoal, análise de relatório e outros dados, alcance dos objetivos da organização. Então, esses aspectos, eles devem ser considerados na hora de você fazer a LNT. O segundo momento se chama programação de treinamento. Esse é um momento crucial também, que é você realmente fazer o planejamento do treinamento, né? Quem deve ser treinado, quem vai treinar, como treinar, onde treinar, para que treinar, né? Quanto treinar. Ou seja, você tem que determinar carga horária, horário do treinamento, quem são as pessoas que vão participar do treinamento, quem vai ser o instrutor, vai ser em que local, na empresa, fora da empresa, vai pegar uma parte do horário do expediente ou não, né? É, quanto tempo, uma semana, 2 semanas, vou voltar aqui para poder dimensionar melhor quem são as pessoas que vão merecer receber esse recurso, né? Quais são os métodos que vão ser utilizados. Então, uma fase assim de muito cuidado, de muito detalhe, para que você consiga, na terceira etapa, ter menos problemas possíveis. Porque a execução do treinamento é você implementar e acompanhar a ação do treinamento, é a aplicação na prática daquilo que tu programou. Então, precisa estar bem fundamentado. E a quarta etapa é a etapa da avaliação dos resultados. A etapa da avaliação dos resultados é a etapa que você vai acompanhar, vai verificar, vai medir, né, a eficácia daquele treinamento, que pode ser de imediato, que pode ser posterior, e dependendo de todo esse processo avaliado, você pode ter uma retroação. O que é a retroação? Os resultados, tanto satisfatórios quanto insatisfatórios, completando um processo cíclico. Você tem que entender que determinadas pessoas, elas têm um resultado satisfatório e outras pessoas, por algum motivo, o resultado não foi devidamente satisfatório. Então, ele tem um processo de retroação. Então, o que é que está faltando? Complementar para poder esse processo ele se efetivar no seu princípio mais concreto, ok? Então, nesta unidade, gente, nós abordamos, né, os pontos de treinamento e desenvolvimento. Eu não vou ler aqui para não ficar cansativo. E vamos já começar aqui com a unidade 4, que é gestão de cargos e salários, ou como é importante, né? Como eu disse, né, no início da nossa unidade 1, quando a gente começou a abordar gestão de pessoas, uma coisa que é muito importante é as pessoas dentro das organizações entenderem que o correto é tudo partir da gestão de cargos e salários.
Por que cargos e salários? Porque você precisa definir os cargos da empresa, você precisa definir as funções, fazer uma definição, às vezes não, sempre do salário. Muitas vezes, uma coisa que se perde muito no processo da atuação profissional do gestor de pessoas é que não se diz o salário para o candidato. Então, salário, né, o salário, os benefícios, eles precisam ser mencionados no momento de recrutar candidatos, porque aí o candidato ele tem condições de saber escolher devidamente se ele quer participar desse processo seletivo ou não. E o que a gente se depara muitas vezes é um candidato que só vai saber, né, desse processo, do que ele vai ter direito ou não, lá na hora que ele foi escolhido. E aí, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer dele não ter interesse pela vaga, de permanecer, ele achar que as condições oferecidas elas estão abaixo daquilo que ele considera ter direito de receber. Então, gente, cargos e salários é algo muito importante, é uma área de atuação própria também do RH e que a gente precisa compreender de uma forma bem relevante diante do cenário apresentado. Então, compreendendo o contexto e a relevância da implantação da gestão de cargos e salário, sem dúvidas, né, ocupa lugar de grande importância dentro da gestão organizacional. Ela oferece informações que balizam todos os outros procedimentos tomados em relação à gestão de pessoas, onde recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento pessoal. Para Chiavenato, cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa e que figura em certa posição formal do organograma da empresa. Então, os cargos, eles são intencionalmente desenhados, projetados, delineados, definidos e estabelecidos dentro de uma racionalidade, a busca da eficiência da organização. Então, assim, é importante, a gente sempre diz que cargo, ele é algo que precisa, é bom ser preso, né? É algo que precisa você ter a concepção de cargo como a nomenclatura que você recebe. É o nome que vai estar presente no seu contrato, na sua carteira assinada, que vai te possibilitar entender quais são as funções que você vai exercer perante aquele cargo, tá? Então, cargo, gente, é uma composição de grande abrangência, de grande importância no meio organizacional. Então, quais são as etapas básicas para a implantação de uma gestão de cargos, né? Vamos lá. Primeiro, você tem que ter uma visão geral da organização. Eu sempre digo o seguinte, que para poder uma empresa, o próprio RH poder atuar, uma coisa que é muito importante se chama entender como é que funciona a empresa, você saber onde é que você está pisando. Então, você precisa entender a estrutura, a hierarquia, as interfaces e outros aspectos afins. Essa etapa em que o profissional deve se apropriar da organização, no sentido de compreender sua estrutura hierárquica, a inter-relação entre segmentos existentes, além de normas e procedimentos internos. Você imagina você começar a implantar cargos e salários, né, a gestão de cargos e salários numa empresa, se você não compreende como é aquela empresa. Cada empresa, assim como as pessoas, elas têm uma composição própria. E dentro dessa composição é que você vai saber como você deve ter o seu agir profissional. Outra questão que ele coloca, estimativa preliminar de funções. Nesta etapa, o profissional faz o levantamento primeiro das funções existentes,
na organização, no contexto atual, na tentativa de saber quantos empregados por agrupamentos de funções, ou seja, é uma estimativa com base na realidade das funções assumidas pelos empregados, levando em conta como estão organizados e agrupados, sem priorizar a nomenclatura atribuída às funções, utilizando normalmente de títulos descritivos para indicar as funções. Exemplo, 10 digitadores, né? Digitadores nem é um grupo de 10 digitadores, é um grupo de pessoas que fazem parte da amostragem que você vai utilizar. E levantamento das funções. Como o próprio nome indica, é hora de conhecer as funções executadas pelos empregados, ou seja, saber o que as pessoas fazem. Gente, um profissional de RH, ele precisa conhecer todos os cargos, todas as funções, todas as atuações dos profissionais. Ele só vai conseguir fazer uma seleção, um processo de recrutamento de seleção bem feito, um processo de T&D e outras atividades, se ele tiver domínio dessa atuação dentro do RH. Além disso, é possível ainda conhecer os requisitos básicos necessários ao desenvolvimento das atividades relacionadas pelos empregados, porque atrelado a isso, você precisa entender qual o perfil que cada cargo exige. E esse levantamento pode ocorrer a partir de todos os funcionários da organização, ou somente por amostragem. Por exemplo, eu quero fazer com todos, ou eu vou pegar, sei lá, 20%, 10%, 30%, certo? Fazendo o quê? Entrevista, observação, indo no local de trabalho deles, conversando com os funcionários, utilizando os métodos mais adequados. Análise das funções, tá? Preocupada aqui um pouquinho com o tempo, mas acredito que nós iremos atender. Gente, análise das funções. Então, depois que você faz esse levantamento, você agrupa as funções, você vai analisar, né? E nessa análise você vai se deparar com situações muito interessantes. Inclusive situações de pessoas que exercem funções que não condizem com o cargo. Por quê? O que que a gente percebe? Que existe uma tendência dentro das empresas das pessoas exercerem funções com mais responsabilidades e o cargo ele permanece lá o mesmo, exatamente para que não haja um quê? Um crescimento salarial. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, eu estou dizendo que isso é muito passível de ocorrer. Então, nessa análise das funções, também chamada de análise de cargos, é a etapa que consiste em observar aspectos referentes ao grau de responsabilidade, complexidade e requisitos básicos entre as funções componentes de um cargo, levando em conta se são homogêneos entre si. Porque, assim, nem sempre aquilo que eu exerço é aquilo que o meu cargo condiz. O correto é ser, né? É uma etapa que se destina a analisar as funções identificadas na fase anterior, buscando-se, além da compreensão das atividades levantadas, as interfaces entre os diversos segmentos internos, os níveis de responsabilidade e autonomia, as hierarquias definidas internamente, entre outras questões. Ocorre a partir da compreensão da estrutura da empresa, dos objetivos dos diversos negócios e do modelo de gestão da organização. E a descrição dos cargos, você analisar os cargos é uma coisa. Descrever o cargo é você realmente dizer o que cada cargo faz. A partir do momento que você analisa, você começa a ver que há discrepâncias, que você precisa fazer a descrição da forma correta. É importante entender que a gestão de cargos e salário é um processo dinâmico, ele não é um processo que você implanta e passa o resto da vida, ele tem um prazo de validade. Por quê? Porque as atribuições dos cargos, eles vão se modificando ao longo do tempo. Uma coisa que você fazia hoje, daqui a 6 meses, em função de algumas circunstâncias, você não faz mais, porque não tem aquela máquina, ou porque aquela atividade não é mais presente, é feito por um outro tipo de cargo.
Então, você precisa estar sempre analisando e fazendo um processo de descrição e redescrição, tá? Então, essa etapa consiste em descrever as funções do cargo, definindo sua abrangência, bem como os requisitos básicos de qualificação. Ou seja, descrever o cargo, gente, eu sempre digo que é assim: existe a descrição sumária, que é aquela descrição mais sintetizada, né, que você só diz o que o cargo faz. E existe a descrição detalhada, que é aquela que você vai dizer o que o cargo faz, como faz, por que faz. E nesse processo de detalhamento você vai colocar especificidades. Você vai colocar quais são os conhecimentos exigidos, quais são as habilidades físicas, as habilidades intelectuais, a experiência, tanta informação que vai te possibilitar você escolher e entender o que é necessário para assumir aquela responsabilidade. Para que aconteça uma pesquisa salarial, passa-se pelas fases de elaboração e processamento. Isso, professora, só estava falando de cargos, funções, aí pulou para a pesquisa salarial. Gente, entenda o seguinte, que a pesquisa salarial, dentro desse processo, ela precisa ser acionada, ela precisa ser considerada para você entender o que o mercado está dispondo para aquele cargo. Você precisa compreender qual a média salarial que o mercado dispõe para ele assumir determinadas atividades. Então, uma coisa que quando eu trabalhava no RH, me preocupava muito era fazer essa pesquisa. Então, como é que essa pesquisa ela é feita? Ela é feita em fases. Quem faz pesquisa salarial, por exemplo, eu não contrato uma consultoria, eu não compro uma pesquisa salarial já feita, mas eu quero fazer uma pesquisa salarial. Então, essa pesquisa ela vai ser constituída dessas etapas aqui que ele está relatando. Você vai definir os cargos a serem pesquisados, definição das empresas a serem pesquisadas. Você vai fazer uma preparação do material a ser enviado aos participantes para que possam fornecer suas informações salariais, análise da consistência das informações obtidas, entrada dos dados no computador, classificação dos dados, tabulação dos dados para análises críticas, análise, tabulação dos dados criticados e relatório final da pesquisa. Em suma, o que é que você vai obter? Você vai ter uma amostragem, o ideal é que essa amostragem ela seja no mesmo segmento, por exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa salarial, então o ideal é que eu faça pesquisas de empresas no mesmo ramo de atuação que a minha empresa trabalha. Empresas que sejam localizadas no mesmo parâmetro onde fica localizada. Se a minha empresa ela trabalha na região metropolitana, então eu vou pegar outra empresa também que trabalha na região metropolitana. Do interior, da mesma forma. Se a minha empresa é no sul, eu vou pegar empresas do sul. Outro aspecto é um aspecto geográfico que a gente diz. Outro aspecto importante é o porte da empresa. Se a minha empresa é de grande porte, o ideal é que eu analise empresas do mesmo porte da minha empresa. Ou seja, você vai buscar pegar um parâmetro de empresas parecidas com o segmento, com o porte, com a localização, com o objetivo da sua empresa, porque assim você vai ter condições de fazer uma relação salarial que aquela empresa está oferecendo e o que você está oferecendo. De repente você pode chegar à conclusão que para alguns cargos você está oferecendo um ótimo salário, às vezes até acima do mercado. E para outros salários, para outros cargos, você está oferecendo um salário abaixo que o mercado está oferecendo, tá? Bem, então era isso que eu gostaria de passar para vocês. É muito importante, tá, a gente compreender que a pesquisa salarial é um assunto muito atrelado a essa necessidade de gestão de cargos e salários. Nós tivemos a oportunidade de entender, né, que os cargos
eles são nomenclaturas, as funções elas estão mais relacionadas às atividades. E mais do que isso, é importante também compreender que todo esse processo é um processo muito sistêmico, de muito envolvimento de todas as áreas de atuação. Possivelmente eu vou precisar conhecer, entender o RH de outras empresas, eu vou precisar conversar com os setores para poder obter os dados, eu vou precisar ter uma comunicação com muita fluidez com os funcionários, porque tudo que a gente abordou aqui, recrutar, selecionar, avaliar desempenho, treinar, cargos e salário, mexe diretamente com a vida funcional dos trabalhadores. E muitas vezes esse processo de pesquisa, de planejamento, de implantação, gera muitas dúvidas nos funcionários. Eles ficam com receios de passar uma informação e aquela informação ela não ser uma informação que vai beneficiar ele. Então, algo muito importante a gente compreender é que essa unidade ela permitiu realmente vocês entenderem todas as etapas do processo, né, de gestão de cargos e salários, indo até o momento da pesquisa salarial, para que a partir disso seja possível organizar outros programas relacionados, né, à remuneração variável, com uma participação inclusive nos lucros da empresa. Bem, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter proporcionado uma boa contribuição. Sou modesta, né? Porque eu acho que a contribuição maior advém de vocês, do interesse de vocês em fazerem a leitura, fazerem as reflexões, compreender em mais profundidade os assuntos e os tópicos abordados. Ok? Fico por aqui. Até a próxima.